dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler a partir do verso 27. Isaías 40, a partir do verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Bendito seja o nome do Senhor que renova as nossas esperanças, as nossas forças. Por que nós reclamamos tanto? Por que nos queixamos tanto achando que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que se passa conosco? Por que nós murmuramos tanto? Quando a palavra diz que esse nosso Deus nos fortalece e dá grande vigor àqueles que estão sem forças. Você veio aqui hoje sem forças? Louve ao Senhor e Ele renovará as suas forças. Você está sem esperança, talvez porque você tenha colocado as suas esperanças no lugar errado. Até os jovens ficam exaustos, como a palavra diz, mas o Senhor renova as forças daqueles que esperam nele, daqueles que buscam nele. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós estamos procurando forças no lugar errado. Estamos tentando resolver as coisas de acordo com a nossa própria vontade e força. E as coisas não se resolvem. E a gente reclama: por que, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Por que estamos passando por tal situação? E nos esquecemos de que o Senhor é aquele que é a fonte de toda a sabedoria. E Ele sonda a mente, sonda o coração. Ele sabe o que se passa no mais profundo da nossa alma. Não tem nada que aconteça conosco que esteja oculto aos olhos de Deus. E quando nos sentimos cansados, sem forças, a única saída é buscar o Senhor. Porque o Senhor, em outra passagem, nos garante: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não é buscar uma vez, não é fazer uma oração e pensar que está tudo resolvido, que Deus agora vai, Não funciona assim. Enquanto todo o nosso coração não estiver no altar do Senhor, Ele não vai agir. Enquanto não buscarmos Ele com tudo que temos e somos, Ele não vai agir. Enquanto não entregarmos no altar do Senhor todas as nossas preocupações, limitações, medos, angústias, ansiedades, Ele não vai agir. Porque a ação do Senhor depende de uma entrega 100% nossa. Nós precisamos entregar tudo.
como uma demonstração de que confiamos plenamente nele. Você veio aqui hoje, será que você está disposto, está disposta a entregar tudo no altar do Senhor? Será que você trouxe tudo realmente para entregar no altar de Deus e descansar nele, confiar que ele vai fazer o melhor? É a sua oportunidade, porque se você trouxe, mas quer levar de volta para casa, não vai funcionar, você vai passar mais uma semana reclamando, murmurando, se angustiando, porque as coisas não se resolvem. E por que elas não se resolvem? Porque você não deixou no altar do Senhor. Então você é convidado, você é convidada hoje a deixar tudo no altar do Senhor. Pega todas as preocupações, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem tirado o seu sossego, a sua tranquilidade, coloca no altar do Senhor. Tira esse peso que você traz no coração, na mente, nas costas, deposita no altar do Senhor e louve a Ele. Louve a Ele com tudo que você tem, com todas as forças. Encha o seu pulmão e jogue a sua voz para fora, para que os louvores que acontecerão nesse lugar possam romper esse teto, chamar a atenção de Deus. O Senhor se faz presente aqui, irmãos. Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir o seu louvor, Ele quer ouvir a sua oração. Ele está pronto para te ouvir, mas você precisa falar. Você precisa entregar no altar do Senhor. Bendito, amado, santo, santo, santo e justo Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos dado livramentos que nem conseguimos imaginar, tem nos sustentado e nos fortalecido dia após dia. Bendizemos o Senhor pela Tua palavra, que revela o que existe dentro do nosso coração e da nossa mente que não agrada o Senhor. E pedimos ao Senhor, Deus, encarecidamente, tem misericórdia de nós. Fala conosco, que nós possamos compreender, que nós possamos ser tocados pelo poder do Teu Santo Espírito nessa manhã. Que o Teu Espírito, Senhor, fale através de nós. Que o Teu Espírito louve a Deus através dos nossos lábios. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade para ministrar aos nossos corações, para falar conosco, para nos exortar, para nos corrigir, para nos conduzir, para nos fortalecer, nos levantar, para nos dar nova vida, Senhor, para renovar a alegria da salvação em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa fazer aquilo que é propósito do Senhor nas nossas vidas nessa manhã. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eita, que eu ouvi um amém só. Graça e paz, irmãos. Agora melhorou. Irmãos, nesse primeiro momento, eu quero só também deixar uma frase, além do que tudo isso que o pastor já disse, que seja forte e corajoso. E com isso, eu quero que os irmãos se coloquem de pé para que a gente possa adorar o nosso Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Que nesse momento você possa entender e confiar no Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E a frase que eu disse no começo é a frase que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. E é muitas vezes a frase que Deus fala para nós: seja forte e corajoso nas suas atitudes, naquilo que você se propõe a fazer. Porque a vida muitas vezes ela vai tender para que você não seja firme naquilo que você tem, que você acredita. E se você não for forte e corajoso, você muito provavelmente vai acabar indo para o outro lado. E aí a gente pode falar de família, trabalho, amigos, independente do ambiente. Deus, Ele nos chama para sermos fortes e corajosos naquilo que a gente se propõe. Se estamos aqui para adorar a Deus, se estamos aqui pelo Senhor, então que possamos mostrar as atitudes que Cristo mostrou para nós, que possamos demonstrar o amor de Cristo para os outros com coragem. Mas se a gente não tem essa coragem para mostrar aquilo que está em nós, foi aquilo que Cristo colocou em nós, fica complicado. E para que a gente mostre realmente o caráter de um cristão, para que a gente possa ser forte e corajoso da forma com que devemos ser, nós precisamos ter cada vez mais o Senhor em nós e menos de nós mesmos. Então que possamos cantar para que possamos ter mais do Senhor e menos de nós. Amém? Mais de ti, mais de ti, mais de ti.
Senhor. ti. Mais e mais do Senhor e menos de nós. Mais de ti, menos de mim, menos de mim, Menos de mim. menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, mais de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, Que essa que possa ele ser a nossa oração. apareça, Que ele apareça. que eu me constranja mas que com cada vez a mais ele sua esteja em nós. glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, a gente vai passar para o momento de oferta. Cumprimento a igreja na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu estou designado para trazer a palavra sobre contribuição. E eu gostaria de pedir aos irmãos que vissem as suas Bíblias. Nos Malaquias 3, versículo 10. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 10. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala diretamente Deus nos chamando para a nossa responsabilidade. Nós já visto que a fazenda tem nos cobrado bastante. E ai daquele que eu não contribuí com o leão. Sexta-feira foi o último dia de quem ia contribuir atrasado. E se não contribuir com o leão, a coisa fica feia. E para Deus? Será que é menos importante? Não é menos importante, é muito mais importante.
Então Deus diz aqui no seguinte: trazei todo o dízimo, 10, Malaquias 10, 3. Trazei todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós bênçãos, até que haja sem lugar suficiente para recolher disso. Amém? Só isso. O único momento que Deus fala, fazer prova dele. E quando Jesus falou daquela viúva que entregou sua última moeda, vocês gostariam disso acontecer com vocês? Acho que eu não gostaria. Deu tudo que tinha, mas nós precisamos de ter um pouco mais, né? Então agradeço a Deus por não precisar de acontecer isso que aconteceu com ela. Deus amou o seu sentimento, tudo que ela tinha deu. Mas quem tem aquilo suficiente, entrega na casa do Senhor. E Deus diz: fazei prova de mim. Não é que Deus precisa de nós. Quando Paulo fala assim, ao santo, preparai durante a semana e trazei. Já fala preparar durante a semana. Tem umas versões que falam que vai preparar. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui na frente falando da palavra de Deus. Eu já visto que eu vou em algumas denominações. Você sabia que só o congregacionalismo, só nós congregacionais contribuímos uma vez por semana? Escola dominical e à noite. Mas quando vim na noite só uma vez. As maiores igrejas, todo culto vai ter contribuído, sim. Por quê? Para a necessidade da igreja, do santo, das coisas de Deus. Não negamos ao Senhor essas coisas. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de podermos trazer o dízimo à casa do Senhor, as nossas ofertas, para o bem, a nossa, como está bonito o nosso teto, mas tudo isso aí depende de dinheiro. Né? Tudo depende do poder econômico. E sem o qual fica difícil. O mundo não viveria. Como viveríamos se nós não tivéssemos a moeda, o dinheiro para trocar por bens, outros bens? Agradecemos a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Agradeça sempre, sempre. Que Deus fala, fazer prova de mim é coisa séria. Que Deus nunca precisa provar alguma coisa para nós. Mas nos dimos oferta e falou fazer, porque a coisa naquela época estava ficando muito difícil. As nações estão me roubando, todos estão roubando, todos. Falando, roubar as nações todas estão me roubando a Deus. No modo do dízimo das ofertas. Exortar é muito ruim, gente. Mas, nesse caso, Deus pediu essa palavra. Né? Porque se nós contribuímos com a fazenda, no dia certinho, porque nas coisas do Senhor, que é eternidade, para a eternidade. O povo de Deus, antigamente, para a construção, eles não precisavam. Chegou um momento para planejar, chega, é o suficiente. Amém? Não precisava pedir. Portanto, vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, quero agradecer, Senhor, por esse momento, essa grande oportunidade para estar na Tua casa e contribuir espiritualmente, Pai, trazendo tudo, como diz a palavra agora, Pai, nesse canto, mais de mim, sobretudo, Pai, espiritualidade, Pai, que se o Espírito aquebrantar o coração, Pai, tudo se facilita, meu Deus e meu Pai, tudo é mais fácil, Pai. Portanto, eu agradeço a Deus por todas as coisas que tem feito nesse lugar, nessa casa, Pai. Que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado a todo tempo, Pai. Usa misericórdia para conosco, Pai, dando sabedoria e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, Pai. Pai, abençoa todos que vão contribuir. E aqueles que não puderem contribuir também, abençoa da mesma forma, que o Senhor é misericordioso, é santíssimo e eterno, Pai. Conhece o som dos corações. Por isso eu agradeço em nome de Jesus. Amém.
levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Esse possa ser o sentimento do nosso coração. Não há outro nome. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Esse é o nosso Deus. Irmãos, quando nós buscamos ter mais do Senhor em nós, nós entendemos o sacrifício dele na cruz por nós. É quando nós entendemos que nós vamos ter a paz nas nossas decisões, porque aquilo que eu disse, seja forte e corajoso, você consegue ter essa força, essa coragem no Senhor. É onde você sente paz,
nas suas decisões, porque você sabe que você buscou o Senhor e que o Senhor falou com você. Então, que possamos entender que esse lugar ele é no Senhor, um lugar de paz, um lugar onde nós conseguimos estar próximo do Senhor e entender que em Ti, Deus, eu sou forte e corajoso. É na minha fraqueza que o Senhor age. Então, que você possa cantar com o seu coração de que esse lugar ele é no Senhor. O lugar onde o seu coração vai ter paz em cada coisa que você fizer, porque você está se enchendo do Senhor. E se você não está, hoje é uma nova oportunidade que Deus te dá, para que você se encha dele e que você entenda essa paz que excede todo entendimento. Amém? Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de rio em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Esse lugar ele é no Senhor, só no Senhor. Senhor, obrigado, Cristo, por ser esse Deus. Obrigado, Pai, por ser esse lugar de descanso, de paz, onde nós encontramos o Senhor, Deus. Que o Senhor possa nos permitir buscar cada vez mais e mais o Senhor.
para que possamos sentir cada vez mais que este lugar ele é no Senhor e que só o Senhor é o que nos traz paz. Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome, Deus. Continua a falar aos nossos corações e que possamos, Deus, buscar cada vez mais e mais o Senhor. Louvado seja, Deus, o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Imagina que você está numa estação de trem e você está esperando um trem que vai te levar para um lugar que você não conhece. Um lugar para onde você nunca foi. Você nem sabe para onde você está indo, mas você sabe que precisa ir. E aí de repente alguém se aproxima de você, põe a mão no seu ombro, e aí você olha essa pessoa, ele é um velho amigo, conhecido, muito querido. E ele olha para você e diz: olha, eu estou aqui para te levar numa jornada. Você está pronto para ir? Qual seria a sua decisão? Você diria que sim? Você sairia correndo? Você fala: nem a pau, Juvenal, né? Vou para um lugar que eu não sei, esperando um trem que vai me levar para um lugar que eu nunca fui. Só que eu sei que eu preciso ir. Aí alguém chega, põe a mão do ombro aqui: eu estou aqui para te levar para uma jornada. Você está pronto para ir? Essa é uma história que nos leva ao primeiro capítulo a 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Nessa passagem, ela traz para nós, essa história que eu falei, ela faz uma conexão com essa história que a gente vai compartilhar aqui, né? É o chamado de Eliseu. Assim como Elias chega como um amigo, né, para chamar Eliseu para servir ao Senhor. É uma caminhada que Eliseu não conhece, um caminho que Eliseu nunca traçou, mas Elias vem como esse amigo, que diz: olha, eu vim para te conduzir para uma jornada, te levar para uma jornada, será que você está pronto para ir? E quando a gente pensa em alguém que é chamado à adoração, ou à verdadeira adoração, todo o chamado pressupõe um posicionamento, uma resposta. Eliseu estava sendo chamado a servir ao Senhor, e ele teria que decidir ali: ou eu vou seguir a Deus e servi-lo, ou eu vou permanecer na vida que eu vivi até hoje. E não é diferente para mim, não é diferente para você. Houve um momento na vida em que o Senhor me encontrou, e Ele me fez um chamado, e eu tive que tomar uma decisão: ou eu continuava vivendo do meu jeito, ou eu seguiria para viver do jeito do Senhor. O texto em questão diz para nós que então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Esse primeiro verso, a gente tem algumas coisas para aprender, e a primeira coisa que essa passagem nos ensina é que o chamado ele é pessoal. O chamado é pessoal, irmãos. Ontem o Tiago falou das questões de adoração, né, que a adoração não era fechar o olho apertado, levantar a mão e chorar. Isso não é adoração. Adoração não é a gente fazer um culto barulhento. A adoração não é você colocar
gelo seco para queimar e fazer fumaça com os holofotes e tal. Isso não é adoração. Ele falou de algumas coisas, mas ele não usou a palavra específica, mas ele falou de várias coisas que refletem aquilo que nós entendemos de adoração, como essência, que é serviço. Quando nós vemos Elias, a palavra fala que Elias saiu de lá para encontrar Eliseu. De lá de onde? Onde é que Elias estava para sair para o encontro com Eliseu? Elias tinha passado um ministério extremamente agitado, anos e anos confrontando o rei Acabe, Jezabel, os profetas de Baal. Havia tido um confronto tremendo contra os 450 profetas de Baal, vencido eles, matado esses profetas à espada. E Jezabel fala: eu quero a cabeça do Elias. E o Elias já estava num estado de cansaço, sobrecarga, esgotamento muito grande. Então Elias faz o que? Ele vai para o deserto. Ele foge, porque ele já sabe quando você já está tão cansado. Você enfrenta batalhas tremendas contra Golias enormes. E aí de repente, uma coisa pequena, que é a última gota d'água que faltava, ela pinga e começa a transbordar. Ele estava cansado, sobrecarregado, esgotado. E ele vai para o deserto e fala: eu vou fugir, eu estou cansado, eu estou sozinho, ninguém quer mais saber de nada. E ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele é alimentado por corvos e é conduzido por Deus para o lugar chamado caverna. Lá para a caverna. O deserto, como eu falei para vocês, o tempo que ele passa no deserto vai depender do comportamento dele. Ele estava pronto a ouvir Deus. Por mais que ele estivesse esgotado, cansado, estressado, querendo desistir, ele estava com os ouvidos atentos ao Senhor. E o Senhor o conduziu até uma caverna. E ali naquela caverna, o Senhor teve um encontro com Elias, porque essa caverna é a representação do nosso esgotamento, muitas vezes. Quando nós estamos esgotados, cansados, sobrecarregados, nós temos uma tendência de enxergar que nós somos os únicos que continuam e permanecem firmes na fé, e que fomos abandonados por todo mundo. Parece que a gente olha e está caminhando sozinho. E é assim que Elias estava se sentindo. Então ele foi para a caverna, e nessa caverna Deus o encontra. Deus o alimenta, Deus o permite descansar, porque muitas vezes o que acontece é que quando a gente está cansado, a gente tem vontade de chutar o balde. A gente tem vontade de jogar tudo para o alto, e falar: não quero mais saber de nada, vou embora, vocês que se virem. Entendeu? É assim que a gente sente. E Elias estava assim. E aí Deus faz o que? Olha, fica aqui. Descansa e come. Descansa e come. Descansa e come. Foi um tempo que ele passou, ele e Deus. Deus o alimentou fisicamente. Deus deu descanso à sua alma. Que é esse lugar que a gente cantou aqui. É nesse lugar que a gente é fortalecido, é nesse lugar que os nossos medos se esvaem, porque nós temos um encontro com Deus. E ele chama Elias para fora da caverna, fala com Elias onde ele menos esperava. Elias esperava, vai vir num trovão, vai vir numa tempestade, num terremoto. Não, Deus fala para ele numa brisa, Deus sussurra, para mostrar a Elias que Deus estava perto do coração dele, que Deus sabia o que se passava no seu interior. E ele fala com Elias, e Elias ouve. Só que Elias está num processo de repetição. Ele repete: porque eu fui abandonado, só eu fiquei, mas por que você está aqui? E ele repete tudo de novo. E Deus fala para ele: olha, você não está sozinho. Tem Jeú, tem Azael e tem Eliseu, que você vai preparar
para assumir no seu lugar. E além desses, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Apesar de você não estar enxergando porque você está sobrecarregado, você não está sozinho. Outros ainda caminham contigo, outros ainda permanecem firmes, apesar de não parecer. Apesar de estarem escondidos por medo, por preocupação ou qualquer outra coisa. Mas ainda existem pessoas que permanecem. E o cansado, sobrecarregado, estressado, não é para você largar tudo, mas é para você entender que a missão ela não para quando você está cansado. A missão não para quando você está esgotado. Você tem a missão de dar continuidade e preparar outros para assumir no seu lugar. Nós não somos eternos nessa terra, nós temos um período de ação e nós precisamos agir, entendendo que cada um de nós tem um chamado, tem uma missão. E a missão de Elias foi causar um rebuliço, uma transformação política e religiosa. E ele causou. Ele enfrentou reis, ele enfrentou profetas, transformando a questão política e religiosa da sua época. Mas ainda não tinha acabado. A luta contra o mal, contra as potestades, contra o maligno, ela não termina, irmãos, só porque a gente está cansado ou sobrecarregado. Mas a gente precisa aprender que quando a gente chega num determinado ponto, a gente precisa passar o bastão e preparar outros para assumirem no nosso lugar. E é exatamente isso que Elias é chamado a fazer. Elias teve um tempo em que ele foi chamado a assumir uma responsabilidade. E ele cumpriu a sua missão. Ele fez aquilo que ele foi chamado para fazer. Assim como foi falado de Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu não vou te abandonar, eu vou estar com você. Porque ele tinha que assumir uma nação inteira, no lugar de um grande líder chamado Moisés. Imagina a carga que vem sobre esse chamado. Moisés preparou Josué para assumir. Agora Elias tinha que preparar também Eliseu para assumir no seu lugar. Mas para isso precisava chamá-lo. Ele precisava ser chamado, ele precisava ser convocado. E o Eliseu era aquele que traria um renovo, trazia novo ânimo, trazer alegria ao ministério. Continuar manifestando o reino de Deus. Mas ele precisava ser chamado. Assim como eu e você, todos nós temos um chamado, irmãos. Todos nós temos um chamado. E para cada um de nós, Deus chama para fazer uma coisa. Deus nos dá dons, capacidades. Deus prepara cada um de nós para o chamado que Ele tem para a gente. Muitos de nós, como Jeremias, são chamados desde o ventre materno. O Senhor já nos escolhia desde o ventre. E já tinha preparado para nós um ministério de luta, de dificuldades. Porque chamado não é algo fácil. Chamado não é algo tranquilo que você faz quando você está bem. Chamado é algo que você faz independente de como você esteja. Quantas vezes, irmãos, nós somos chamados a ministrar quando a gente não quer nem falar? Quantas vezes nós somos chamados a cantar aqui na frente quando a gente está destruído no coração? Chamado é algo que Deus tem para nós, e a gente precisa entender que o chamado, ele vai acontecer não é pela minha força, mas é pela força do Senhor agindo em mim e através de mim. Essa é a grande questão. A gente muitas vezes abandona o chamado porque a gente não está bem, ou financeiramente, ou porque brigou com o cônjuge, ou porque brigou com o filho, ou brigou com o pai, ou porque ou foi mandado embora do trabalho. Não vou fazer. Deus tem um chamado para nós, e independe do que está acontecendo do lado externo, o chamado do Senhor, Ele fala ao nosso coração, porque é Ele que vai agir, é Ele quem vai fazer através de nós. O que Ele precisa de mim e de você? Uma resposta.
Todo o chamado de Deus a cada um de nós precisa de uma resposta. Ou nós decidimos por servir a Deus, ou dizemos não ao chamado de Deus e vamos viver a nossa vida. Mas todos nós temos um chamado. Todos. E a palavra do Senhor lá no verso 20 diz que Eliseu deixou os bois. Lá ainda no verso 19, Elias o alcançou e lançou capa sobre ele. É interessante essa questão de lançar capa, né? Talvez, eu não sei se vocês já se perguntaram, como assim lançou capa? Né? Porque a gente vê alguns cultos meio que bagunçados, né? Que o pessoal pega o paletó e sai jogando, rodando capa para lá, capa para cá, e a galera sai caindo, né? Talvez você pense nesse tipo de capa, porque é algo visual para a gente. E aí algumas pessoas falam, porque tem que ter capa e não sei o quê. Uma vez eu fui pregar numa igreja que a irmã falou para mim que faltou só a capa. Pastor, a palavra foi uma bênção e tal, e não sei o quê, mas faltou a capa para o irmão. Eu falei, que capa? Eu fiquei na dúvida, falei, que capa é essa aí? É Super-Homem lá, do que negócio? Capa do Batman, do Superman? Ela falou, não, irmão, falta o terno. O terno era a capa. Eu falei, mas o terno não prega. Quem prega sou eu. E o terno não ia fazer diferença nenhuma. A mensagem não foi trazida, a mensagem não foi pregada. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender essas questões. Porque na cabeça de alguns é um terno, que é a tal da capa. Quando o texto fala para nós sobre a questão da capa, a gente precisa entender um pouquinho da cultura. Porque na cultura judaica, a capa ela tem um sentido muitas vezes de proteção e cuidado, né? Você tem lá a túnica e aí você colocava a capa para se proteger do frio ou muitas vezes do sol também do dia. Então ela tem um significado de proteção, de cuidado, de bênção divina, porque se eu tenho duas capas eu posso compartilhar uma capa com alguém que precisa para abençoar esse que não tem uma capa de proteção. Então ela pode servir como bênção, mas a questão da capa, aqui no texto, ela significa o chamado para servir ao Senhor quando nós transferimos poder e autoridade divino para o outro, para que ele dê continuidade. E o texto bíblico diz isso para nós. Ele lançou a capa sobre Eliseu. Ele estava dando poder e autoridade que Deus havia dado a Elias. Elias estava transferindo esse poder e autoridade para Eliseu, num chamado para que ele viesse servir a Deus. E como eu falei, todo chamado precisa de uma resposta. E no verso 20, aí ele começa a dizer como é que foi a resposta. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. Quando a capa é estendida a Eliseu, Eliseu entende o que está acontecendo. Eliseu é aquele rapaz da plataforma que estava esperando o trem. E quando o amigo põe a mão no ombro, nesse caso, estendeu a capa sobre o ombro de Eliseu, Eliseu entendeu que ele estava sendo chamado, que ele estava recebendo a autoridade de um profeta, Elias. O poder que agiu na vida de Elias, agora iria agir também na vida de Eliseu. Ele entendeu aquele chamado, ele compreendeu que ele estava sendo chamado para isso. Mas, todo chamado, né, ele requer de nós que a gente ponha a nossa casa em ordem antes de servir o Senhor. Que é isso que o texto, que a gente entende, quando coloca-se a capa no outro. Olha, você está sendo chamado para servir o Senhor. Então vai e põe a tua casa em ordem. Volta e você vai servir o Senhor. E foi exatamente o que ele fez. Ele falou, olha, eu vou me despedir dos meus pais e eu volto para seguir você. Nós muitas vezes queremos
seguir ao Senhor, mas a gente está deixando de cuidar do primordial para seguir o Senhor, que é a nossa casa, a nossa família. Coloca a tua casa em ordem e siga o Senhor. Ezequias teve um encontro, olha, veio uma palavra para ele: você vai morrer, Ezequias. Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E aí ele se desesperou: como assim eu vou morrer? A minha casa está bagunçada, eu não tenho descendente, o reino estava, né? Ô Senhor, e aí chorou, virou para a parede, ficou clamando o Senhor falou: tá bom, você não vai morrer agora não, vou dar uns 15 anos para você aí. Era melhor ter morrido. Porque depois ele teve um filho que foi o Manassés, o pior rei que existiu em Israel. O pior rei que teve em Israel foi Manassés, que foi fruto dos 15 anos que Deus deu para ele colocar a casa em ordem. Coloca a casa. Como é que está a sua casa, meu irmão, minha irmã? Às vezes você está com a casa bagunçada. Você está esperando o quê para colocar a casa em ordem? Está esperando o quê? O chamado Deus já tem para você. Deus já está te chamando, há muito tempo. O que você está esperando para pôr a casa em ordem? O que está esperando para colocar a casa aqui dentro, o coração, a mente em ordem? O que está esperando para arrumar a sua casa realmente, seu relacionamento, seu casamento, sua relação com os filhos, seu trabalho? O que você está esperando para colocar isso em ordem? Para ter um foco específico para adorar o Senhor, para realmente ser chamado à verdadeira adoração. Porque quando a gente está com a casa bagunçada, a gente não consegue adorar a Deus. A gente está sempre preocupado com alguma coisa que não está funcionando como deveria. Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para nós, e Ele nos chama e espera de nós uma resposta. Coloca a tua casa em ordem e vem seguir o Senhor. A obediência é fundamental, é necessária, é essencial. Obediência para que nós possamos servir a Deus e viver os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa família. Precisamos de obediência. Essa é a grande palavra que nós temos para trazer no coração. Existe um chamado, sim. E qual é a nossa resposta? É uma resposta de obediência? Ou de, indiferença? Não quero saber, agora não, estou muito novo, eu preciso curtir a vida. Ou estou muito velho, já não tenho mais nada para oferecer, então não estou servindo. Para Deus não tem idade, irmãos. Não tem esse negócio de idade para Deus. A palavra fala que o choro do recém-nascido louva a Deus. E quantos foram chamados em idade avançada para servir o Senhor, para uma missão que o Senhor tinha para se realizar e se cumprir através da vida daquela pessoa. O que nós enxergamos na resposta aqui é de que ele rompeu com a vida antiga para viver uma nova vida, para viver uma vida servindo ao Senhor. De que forma que foi esse rompimento? Com um beijo. O texto fala que ele foi, deixa-me dar um beijo de despedida do meu pai e da minha mãe. O beijo ele tem uma representação muito interessante no texto bíblico, porque o beijo ele faz referência à lealdade. Se você ler comigo, por exemplo, lá no verso 18, no entanto, quando Deus está falando para Elias, quando ele chama Elias para fora da caverna, e Deus vai falar para ele, que ele não estava sozinho. No verso 18 diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Todo aquele que beija Baal está abandonando o Senhor. Todo aquele que beija Baal está abandonando o Senhor. É o símbolo, esse símbolo do beijar Baal, é o símbolo de quem está abandonando o Senhor.
Eliseu beijou pai e mãe, dizendo como um símbolo de que, olha, eu estou deixando vocês para servir o Senhor. Eu estou deixando a antiga vida de dependência para servir o Senhor. Mas a gente nunca para pensar nisso até a gente chegar no Novo Testamento com o beijo mais famoso que a gente conhece. Qual foi? O beijo de Judas em Jesus. O símbolo da traição. Falei para você que o Judas vinha hoje? O beijo de Judas em Jesus. Quantas vezes nós beijamos Jesus como um sinal de traição, de abandono? Quantas vezes nós não beijamos Jesus abandonando Ele, traindo, duvidando, enganando, quebrando essa lealdade? Quando olhamos Elias encontrando Eliseu, nós vemos o desânimo do Elias em confronto com a euforia de Eliseu, aquele que estava chegando ao fim de um ministério, chamando aquele que estava começando um ministério. E o que isso nos ensina? Que nós precisamos voltar ao primeiro amor, independente da nossa idade, independente da fase de vida que você se encontra. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. É esse momento de euforia, de alegria, onde o coração queima, onde a gente fica eufórico para falar de Jesus. A gente não aguenta esperar a noite passar para poder sair e falar para alguém de Jesus. Ontem os jovens tiveram experiências aí de sair pela rua para entregar folhetos. É uma experiência marcante. Mas a nós que já estamos mais cansados, a gente não tem mais disposição para sair para entregar folheto. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Porque não é só a falta de entrega de folheto, mas é a falta de falar de Jesus. É como se Jesus não fizesse mais diferença na nossa vida, irmãos. O Evangelho se espalhava no Novo Testamento à medida que as pessoas compartilhavam dos seus testemunhos. E esse testemunho tocava a alma, o coração dos outros. E os textos de João diz: venham e vejam, venham e vejam, venham e vejam. Sempre havia esse convite para a pessoa vir e experimentar de Jesus. Porque você só vai saber se Jesus realmente é bom para você se você experimentá-lo, se você tiver um encontro com Ele. E Elias chama Eliseu, e Eliseu transborda de alegria. Eliseu é tocado pelo primeiro amor. Só que assim como todo chamado exige de nós uma resposta, nós também precisamos, como diz o texto bíblico, calcular o quanto esse chamado vai pedir de nós. O custo do chamado é alto, mas a recompensa é maior ainda, irmãos. O custo do chamado para servir a Deus em uma verdadeira adoração, ele é alto, mas a recompensa é incalculável. O chamado, quando ele chega a mim, quando o chamado chega a nós, ele rompe com a nossa surdez espiritual. Ele adentra pelos nossos ouvidos. Ele traz iluminação à nossa mente. E ele desce ao nosso coração e quebranta toda a dureza de coração que possa existir dentro de nós. Esse chamado
É um privilégio. É um privilégio, irmãos, poder servir ao Senhor. A coisa mais importante que nós podemos fazer na face da terra é servir a Deus. Essa verdadeira adoração. E nós somos chamados a isso. Eu já ouvi muitos ateus extremamente, mas extremamente inteligentes. Conhecem a Bíblia de cor e salteado. Sabem falar muito bem sobre o texto bíblico. Mas não têm fé. E eles dizem assim: o desejo do meu coração é ter a fé que os cristãos têm. Porque eu tenho o conhecimento que muitas vezes ele não tem, da Escritura, letra. Mas essa fé que vem pelo poder do Espírito Santo eu não tenho. Eu gostaria muito de ter. Então, irmãos, o chamado e a nossa obediência como resposta é um privilégio para todos aqueles que dizem sim ao Senhor. E aí eu quero continuar o texto, né? Verso 21. Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Cara, isso aqui, eu não sei se vocês entendem o que ele fez. Cara, isso é um absurdo, é uma loucura o que ele fez. É realmente uma loucura. É algo assim, essa é uma verdadeira adoração. Essa resposta que ele deu ao chamado é uma verdadeira adoração. Eliseu era um jovem que foi chamado por Elias para servir ao Senhor. Eliseu tinha uma vida, tinha planos, tinha sonhos, tinha anseios, tinha medos e receios como todos nós temos. Eliseu estava trabalhando, arando a terra. Provavelmente era muito bem de vida, porque tinham 12 parelhas de bois que estavam arando a terra. E ele estava conduzindo a 12ª, como uma representação das 12 tribos de Israel. E aí, ele recebe, alguém coloca uma capa sobre ele, esse chamado Elias, convocando ele ao chamado, para servir ao Senhor em adoração. Qual a diferença entre Eliseu e Pedro? Que quando eu vi isso aqui, eu me lembrei exatamente do Pedro, o grande Pedro, nosso Pedro querido lá do Novo Testamento. Quando nós vemos o texto, Eliseu deixou os pais, Eliseu queimou o aparelho de arar, né? Aquele aparelho de madeira que eles colocavam sobre os bois. Ele pegou, tirou, queimou, matou os 2 bois, cozinhou a carne, serviu essa carne para toda a galera comer, para toda a comunidade ali comer, e depois ele seguiu Elias para ser seu auxiliar. Você vê que ele não seguiu Elias já com agora eu sou o cara, eu vou ficar no lugar do homem, né? Não. Ele largou porque ele queria ser o auxiliar de Elias. E a gente precisa entender essa questão, porque muitas vezes a gente confunde. Nós somos chamados por Deus, mas o desenvolvimento desse processo acontece no contato com as pessoas. Deus nos chama, e quando nós dizemos sim a Deus, o ministério, ele vai se desenvolver na relação com os outros, com as outras pessoas.
E esse é o nosso grande problema muitas vezes, porque a gente não gosta de ter alguém caminhando conosco, nos discipulando. E quando nós fugimos do discipulado cristão, muitas pessoas se perdem dentro da igreja, muitas vezes. Quando eu digo não a ser discipulado, a ser orientado, a ter alguém mais experiente caminhando comigo, eu posso me perder mesmo dentro da igreja. Frequento todas as questões religiosas, mas eu não tenho alguém que me confronte no dia a dia. E aí eu posso me perder facilmente dentro da igreja. Mas tá, essa foi a atitude do Eliseu. Tchau, pai e mãe, beijo, tô indo. Pegou lá os materiais, queimou, matou os bois, assou os bois e ofertou esses bois para a comunidade comer, e depois ele vai e segue Elias como seu auxiliar. Quando a gente abre em Lucas, no capítulo 10, a parte B, a gente vê Jesus dizendo a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqui está o chamado do Pedro. Deus olha para Pedro e fala: olha, você agora vai ser um pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar gente, pessoas. Então eles pegam os barcos, arrastam para a praia, deixam tudo ali e vão seguir Jesus. Quando eu olho para o Eliseu ele queima tudo. Ele mata os bois que serviriam para arar a terra. Ele mata os bois, ele assa os bois, ele oferta tudo para o povo, como uma resposta de que, olha, eu estou agora servindo o Senhor e eu não tenho mais lugar nessa vida antiga. Eu não vou mais voltar para arar a terra. Agora eu vou arar corações, para que a palavra de Deus floresça. Eu não vou mais precisar desses bois, porque eu não vou mais voltar para eles. Agora eu tenho a ação poderosa de Deus na minha vida. Eu não vou depender mais de arar a terra para minha sobrevivência, eu vou depender do Senhor. Não vou voltar mais para essa vida. Ele queima tudo como uma representação de que, ó, isso aqui faz parte da minha vida antiga. Agora é tudo novo. É uma nova caminhada com Deus. Mas o que é que o Pedro faz quando as coisas ficam difíceis? Quando a frustração toma conta do seu coração, quando ele tira os olhos do Senhor e perde a esperança. A palavra do Senhor em João, no capítulo 21, diz para nós: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do rio Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Quando as coisas ficaram difíceis, quando estavam cansados, estressados, desesperançados, a primeira atitude que eles tiveram foi de voltar a pescar, voltar à vida antiga. Só que teve um problema. A vida antiga já não tinha mais nada para ofertar a eles.
palavra fala, eles naquela noite não pegaram nada. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Mas nem uma sardinha. Por quê? Porque eles voltaram para a vida antiga. Eles disseram sim para Deus. E depois queriam voltar para a vida antiga quando as coisas ficaram difíceis. Mas não encontraram nada. Porque a vida antiga não tem mais nada a ofertar para aqueles que experimentaram a adoração ao Senhor. A palavra do Senhor fala que aquele que põe a mão no arado não pode ficar olhando para trás. Se você tomou uma decisão de dizer sim ao chamado de Deus para a sua vida, é nele que tem que estar o seu foco. É nele que tem que estar a tua esperança. É nele que tem que estar a tua motivação para acordar pela manhã e dormir à noite. É nele que tem que estar a sua motivação para cuidar muito bem do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família. É nele que tem que estar a sua motivação para servir bem no reino. É nele que tem que estar a sua motivação para trabalhar e glorificar a Deus com tudo que você faz. É nele que tem que estar a sua motivação para adorar verdadeiramente a Ele. Porque Ele te deu uma nova vida, uma nova esperança. A gente precisa aprender, irmãos, que com Deus não tem plano B. Ah, mas e se as coisas derem errado? Eu posso voltar a fazer tal... Não, você não pode. Se você disse sim ao Senhor, você escolheu enfiar a mão no arado. E esse arado é trabalhar com corações humanos. É cuidar, é ser líder de um ministério. E é muito mais do que ser líder de ministério, é cuidar de gente. Você não pode querer voltar atrás. A palavra do Senhor fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, para irmos ministrarmos com autoridade, com amor, o Evangelho. Quando foi que você abandonou o chamado de Deus para você? Porque essa é a expressão que eu estou vendo no rosto de vocês. Nossa, eu abandonei o chamado há algum tempo. Nossa, Deus me chamou para fazer determinada coisa. Eu disse sim. Mas aí quando veio a primeira dificuldade, eu abandonei. E talvez hoje você viva uma vida tentando se esconder de Deus, fugir de Deus. Eu tenho uma notícia para você. Não tem como você fugir de Deus. Não tem como você fugir da presença de Deus. Se Deus tem um chamado para a sua vida, você precisa responder para Ele. Senhor, eu quero, eu vou. Lucas no capítulo 14 vai falar para nós que existe um preço para o discipulado, um preço para servir, um preço para essa entrega. Eliseu entendeu que o preço, o custo, era alto pra caramba, era muito alto, meu. Servir a Deus, quanto custa adorar verdadeiramente o Senhor? Tudo que tenho, tudo que eu sou, esse é o custo. Mas o custo que nós pagamos não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada na eternidade, na manifestação de Jesus. O custo é alto, mas a recompensa é eterna, irmãos. A recompensa é eterna. Talvez hoje você tenha deixado o chamado de Deus para a sua vida por causa de um emprego, por causa de um namoro, um casamento, Pensa que esse casamento, esse namoro pode ser revertido para a glória de Deus, se você trouxer o seu namorado, namorada, noivo ou noiva, cônjuge, à presença do Senhor. Pensa que esse trabalho pode te dar
talvez, regalias momentâneas e temporárias. Mas eu não posso comparar alguns anos nessa vida com a eternidade que há de ser vivida. O chamado é pessoal. E ele requer de nós uma resposta. E antes de dar a resposta, você precisa entender o que vai custar para você. E eu já te digo, custa tudo. 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 Você precisa entender que quando você resolve servir o Senhor, você não tem mais nada. Nada mais é seu. A família que você tem não é mais sua, ela é do Senhor. E por isso você tem que interceder por ela. Seus filhos, você passa a entender que eles não são mais seus. Você passa a entender que eles sempre foram de Deus. Você que tinha os olhos doentes e que enxergava que eles eram seus. Seu cônjuge é um ministério na sua vida para que você trabalhe, para que você manifeste a glória de Deus na vida dele e na vida dela, com oração, com leitura, com intercessão, com carinho, com atenção, com disposição, tudo isso para a glória de Deus, não para a sua glória. Seu trabalho é apenas um recurso que Deus te dá para você ter meios e recursos de ter uma vida digna. E você deve glorificar a Deus com ele. A igreja local onde você está inserido não é para você ficar esquentando o banco. Não é para você vir para cá todo domingo, terça e quinta e simplesmente ouvir, sair e não mudar nada na sua vida. Aqui é um lugar de transformação para você. Aqui é um lugar de confronto. Aqui é o lugar que você é chamado a atenção para a eternidade. De que tudo que a gente tem nessa terra é temporário, é passageiro, mas a eternidade é o que vai permanecer. E como é que você está se preparando para a eternidade? Você está plantando para aqui e agora? Ou está plantando para o reino de Deus? O meu desafio para você hoje, eu desafio você a ouvir o chamado de Deus. E mais ainda, eu te desafio a responder esse chamado. Sabendo que, se você disser sim ao Senhor, o custo é tudo. É tudo. O preço que você vai pagar por uma nova vida é a vida que você tem hoje. Para trás. O preço de uma nova vida é você dar a sua vida antiga para receber uma nova. É esse o preço, é esse o custo. De saber que você vai continuar enfrentando lutas e dificuldades. Mas o Senhor fala para você ser forte e corajoso, porque Ele é contigo. Lembre-se, com Deus a gente não tem um plano B. Porque o plano de Deus para nós, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. E a gente precisa entender o que é isso, né? Falei com vocês há 2 semanas atrás sobre essa questão. A nossa resposta é o tipo de culto que a gente presta ao Senhor. Quem você quer ser? Deus está te chamando. Na plataforma onde passa o trem da vida, e nós estamos ali, Jesus vem, põe a mão no nosso ombro, e quando olhamos para Ele, nós vemos quem nós somos, e quem Ele quer que nós sejamos. E nesse momento Ele olha para mim, olha para você e fala: olha, eu quero te levar para uma grande aventura, para um lugar onde você nunca foi, para viver experiências que você nunca teve antes na sua vida. Para você é um lugar desconhecido.
Mas eu quero te levar nessa jornada. Você está pronto? Você está pronta para ir? Deus espera a sua resposta. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque o Senhor nos chama à verdadeira adoração. Independente da nossa idade, independente da nossa situação financeira, independente da nossa questão mental, emocional, espiritual, o Senhor vem e nos convida para essa jornada da vida, uma nova vida. Quando decidimos embarcar no trem com o Senhor, nós deixamos para trás a vida antiga e ali começamos a desfrutar das coisas novas que o Senhor tem para nós. Podemos ter receio, medo e despertar em nós até uma ansiedade por essa nova vida. Mas a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E nós confiamos no Senhor. Nós confiamos naquele que tem nos dado autoridade e poder para servir e glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Deus, que o Teu Espírito Santo nos lembre da ousadia e da coragem que o Senhor colocou em nós, para que possamos servi-lo, Senhor, de forma digna, com excelência, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós colocarmos as mãos, que façamos com excelência. Desperta, Senhor, o Teu povo. Desperta o Teu povo que ainda não respondeu ao Teu chamado, ou que está deixando para amanhã a resposta. E talvez não tenhamos um amanhã. Talvez o Senhor volte e nos encontre ainda pensativos. Eu não sei o que eu respondo para Deus. Eu não sei se sim ou não. O tempo de resposta é hoje, é agora, é nesse momento. O custo é tudo, ponto. Você trocaria tudo o que você tem pela eternidade com Deus? Abraão disse sim. Eliseu disse sim. E nós? O que dizemos ao Senhor? Espírito Santo, fala conosco. Derruba as barreiras que estão nos impedindo, Pai. Tira de nós o medo, a angústia, a aflição, a ansiedade, que nos impede de realmente dizermos sim ao Teu chamado. Em nome de Jesus, Senhor, se há preguiça, o comodismo, o conformismo, não sei, Senhor, Tu conheces o coração de cada um e a mente. O que eu te peço, Pai, é que faça em nós aquilo que é propósito do Senhor, para a glória do Teu nome, e que o amor do Deus Todo-Poderoso, do Pai Eterno, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos fortaleça todos os dias, para dizermos sim todos os dias ao chamado do Senhor e não retrocedermos, não querermos voltar atrás para a velha vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.